Bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise que nos leva lá para o século XVI, um período bem turbulento na Europa. Vamos falar das perseguições religiosas nos Países Baixos, né? Uma área que hoje cobre Holanda, Bélgica, Luxemburgo. E a nossa fonte principal para isso é um capítulo bem denso do Livro dos Mártires. Exato. Esse texto traz narrativas assim de pessoas que, segundo o autor, claro, enfrentaram uma violência extrema por causa das suas crenças protestantes. Vamos explorar como a fonte descreve não só essa brutalidade toda, mas também a fé que essas pessoas demonstravam, né? Perfeito. E a nossa missão aqui é tentar entender a perspectiva dessa fonte especificamente. Como é que ela retrata esse choque, sabe? Entre as ideias da reforma protestante se espalhando e a reação das autoridades da época. Papa. O foco vai ser mesmo nas experiências, tanto individuais quanto coletivas, que estão ali documentadas, e o que elas podem nos dizer sobre a mensagem que o autor queria passar com isso. Certo. Então vamos começar pelo contexto, né? A fonte descreve que a luz do evangelho, que no caso eram as doutrinas protestantes, essa coisa de ler a Bíblia direto, salvação pela fé, estava ganhando força, se espalhando rápido ali pelos Países Baixos. E essa expansão, na visão do texto, acendeu um alerta lá no Papa. Ele teria pressionado o imperador na época, Carlos V, depois o sucessor dele, figuras-chave do Sacro Império Romano Germânico, com muito poder na região. Sim, claro. Para reprimir esse movimento. E a fonte ela atribui as perseguições que vieram depois ao que ela chama de malícia supersticiosa e bíblico fanatismo. São termos fortes, né? Mostram bem a condenação do autor, as motivações por trás dessa violência contra os protestantes. Nossa, termos bem carregados mesmo. E a narrativa traz exemplos bem vívidos disso. Um dos primeiros é o de uma mulher, Wendelinuta. O texto descreve ela como uma viúva protestante muito piedosa. Ela foi presa por causa da fé dela e resistiu, sabe, aos monges que tentavam fazer ela renunciar. Essa resistência é um ponto central nessas histórias. E tem um diálogo que o texto relata, bem interessante. Uma conhecida dela, que era católica, visita o Wendelinuta na prisão. Vendo que ela não ia ceder, essa conhecida sugere, olha, se você não quer abraçar a nossa fé, pelo menos fica quieta, né? Mantém em segredo o que você acredita. Uma tentativa de salvar a vida dela, talvez. Parece que sim. Mas a Wendelinuta recusa. E ela cita um versículo bíblico que, para ela, era fundamental. Com o coração cremos para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Quer dizer, para ela não adiantava crer em segredo. Exato. Essa ênfase na confissão pública, mesmo sabendo do risco de morte, é um ponto-chave que a fonte faz questão de destacar. E isso, claro, levou ao confisco dos bens dela e à condenação à fogueira. Terrível. E tem mais um detalhe na hora da execução. Um monge oferece uma cruz de madeira para ela. E ela teria respondido, não adoro eu nenhum Deus de madeira, senão o Deus eterno que está no céu. Isso reforça muito aquela visão protestante contra a idolatria, que era um ponto central da reforma e que o texto quer sublinhar ali. Impressionante a firmeza, né? Mesmo nesse momento. E ainda tem aquele detalhe que você mencionou da amiga católica que intercedeu para que ela fosse estrangulada antes de acenderem um fogo. Quase um ato de misericórdia dentro daquela brutalidade toda. Pois é. A fonte usa esse contraste, sabe? Para acentuar ainda mais a crueldade da sentença principal, da fogueira em si. E logo depois, para mostrar que não era um caso isolado, o texto já menciona outros rapidamente. Sim, outros casos. Isso. 2 clérigos protestantes queimados em Colônia, um comerciante de Antuérpia, um tal Nicolas, que foi afogado num rio, e um estudante, Pistorius, descrito como erudito, queimado em praça pública. Essa variedade de vítimas, de métodos, busca pintar um quadro de repressão bem generalizada mesmo. Essa variedade de métodos é realmente chocante. Afogamento, fogueira. E falando em choque, tem um episódio que o texto descreve que é particularmente sombrio. Envolve 16 protestantes condenados à decapitação. Ah, sim, essa história é pesada.
E as autoridades, veja só, obrigaram um ministro protestante a assistir tudo. A ideia era que ele desse consolo aos condenados, exortasse ao arrependimento, enfim. Um papel horrível para ele. Exatamente, mas a crueldade que a fonte descreve não para aí. Assim que os 16 foram executados, o magistrado responsável teria se virado para o carrasco e dito algo como: falta mais um golpe aí, você tem que decapitar o ministro agora. Ele nunca vai morrer num momento melhor que este. E aí o carrasco matou o ministro ali mesmo. Nossa, que coisa. Na frente de todos. E a fonte faz questão de frisar que essa ordem foi vista como pérfida e desnecessária. Relata até que alguns católicos que estavam presentes reprovaram a ação. O autor usa essa cena, claramente, para ilustrar um nível de crueldade que, na visão dele, ultrapassava até a lógica brutal da perseguição religiosa da época, sabe? Chocou até quem estava ali assistindo. É realmente perturbador imaginar uma cena dessas. Bom, seguindo, outra história que se destaca é a de George Scherter. Ele era ministro em Salzburgo e foi preso por ensinar o evangelho segundo a interpretação protestante. Na prisão, ele ainda escreveu uma confissão de fé. É comum nesses relatos, né? Os mártires deixarem testemunhos escritos. Sim, e ele foi condenado a ser decapitado e depois queimado. Antes de morrer, ele teria dito para a multidão que assistia que ele daria um sinal para provar que morria como um cristão fiel. E aqui a narrativa entra num terreno quase milagroso, né? Algo bem característico desses textos de martirologio. O que o texto diz? Diz que depois da decapitação, o corpo dele, que tinha caído de bruços, teria se virado sozinho, de costas. E mais, teria cruzado o pé direito sobre o esquerdo e o braço direito sobre o esquerdo, ficando assim composto até ser jogado no fogo. Olha só. A fonte apresenta isso como o quê? Como o cumprimento da promessa dele, o tal sinal? Exatamente. Como um sinal divino que validava o martírio dele. É um recurso retórico muito forte, né? Para reforçar a ideia de que a causa dos perseguidos era justa aos olhos de Deus, segundo a visão do autor, claro. Com certeza. É um elemento poderoso para convencer o leitor da época. A fonte continua, menciona um tal Persinal, um erudito que foi morto na prisão, e Justus Inspar, decapitado só por ter sermões do Lutero em casa. E aí a gente chega na história de Giles Tilleman, um cuteleiro de Bruxelas. Ah, o cuteleiro. Lembro dessa passagem. O texto descreve ele como uma pessoa muito humana, piedosa. Ele foi preso, como protestante. E olha que interessante, ele teve uma chance de fugir da prisão, mas recusou. Recusou. Por quê? Para não prejudicar os carcereiros que o vigiavam. Uma atitude, notável, né? Sem dúvida. Esse detalhe, a recusa da fuga, é apresentado ali como um exemplo máximo da integridade moral dele, mesmo naquela situação limite. Ele coloca o bem-estar dos outros, mesmo dos captores, acima da própria liberdade. É forte. Deu a Deus pela oportunidade de glorificá-lo com a própria morte. Chegando no local da execução, ele pediu que a maior parte da lenha que tinham juntado fosse dada aos pobres. Disse algo como: "Para me queimar só um pouquinho já basta." Que desprendimento. E ainda recusou ser estrangulado antes, como era oferecido a alguns para diminuir o sofrimento. Disse que ia enfrentar as chamas e morreu, segundo o texto, com grande compostura. A narrativa sobre o Tilleman é construída para ser um modelo, né? Um exemplo. Ela junta tudo: piedade, altruísmo, essa aceitação resoluta do martírio, não como uma derrota, mas como o ponto mais alto da fé. É o arquétipo do mártir idealizado que a fonte quer apresentar para o leitor. Fica bem claro esse objetivo. E o relato sugere que a situação foi ficando ainda pior com o tempo. Entre 1543 e 1544, lá em Flandres, a perseguição teria se tornado, nas palavras da fonte, mais violenta e cruel. Sim, o texto lista um leque assustador de punições nesse período. Prisão perpétua, banimento para sempre, mas a maioria de fato era sentença de morte. E os métodos que descreve são muitos e brutais: enforcamento, afogamento, emparedamento.
Emparedamento, ser Nossa, murado vivo. Exatamente. Emparedamento, fogueira, tortura no potro ou ser enterrado vivo. A intenção do autor aí parece ser mostrar uma escalada na crueldade, sabe? E na forma como a repressão se tornou sistemática. Que horror. Em Antuérpia, que era uma cidade com muitos protestantes, a fonte descreve uma tática um pouco diferente que as autoridades usaram: execuções secretas. Ah, sim. Por quê? Porque tinham medo de tumultos populares se executassem certas pessoas em público. Então agiam na calada da noite, dentro das prisões mesmo. É o caso de um homem chamado João de Boscani. O que aconteceu com ele? O texto o descreve como zeloso, generoso. Ele foi condenado, a ordem era para afogá-lo numa banheira grande lá dentro da prisão, mas ele lutou muito, conseguiu respirar por um tempo, e aí o carrasco acabou apunhalando ele até a morte, uma cena horrível, que a fonte detalha. Nossa Senhora. Que crueldade. E teve o caso de João de Buisons também, outro protestante que era respeitado na cidade. A mesma coisa, preso secretamente e decapitado na prisão. E a fonte liga isso diretamente ao medo de revolta? Sim, diretamente. A fonte atribui isso ao medo que as autoridades tinham de uma insurreição popular. Isso ilustra bem a tensão social que o texto quer mostrar, né? E como as autoridades agiam de forma calculada segundo essa narrativa, para manter o controle a qualquer custo. Faz sentido. Mostra o medo do poder diante da popularidade das novas ideias. Exatamente. Avançando um pouquinho no tempo, lá para 1568, a gente encontra a história de 3 homens que foram presos juntos em Antuérpia: Skobland, Huls e Comans. Eles são apresentados assim como um exemplo de força coletiva na fé. De fato. E a fonte até cita uma carta que eles teriam escrito juntos na prisão. Nela, eles expressam submissão à vontade de Deus, alegria por estarem sofrendo pelo Evangelho e uma confiança enorme na fé, na esperança, na caridade. Tem alguma frase marcante dessa carta? Tem uma que é bem forte. Eles dizem algo como: não desejamos ser libertados, senão abençoados com fortaleza. Não pedimos liberdade, senão o poder da perseverança. Essas palavras escritas são usadas ali como um testemunho direto da mentalidade desses mártires, entende? Entendo. É muito impactante. E como foi o destino deles? Bom, Skobland foi o primeiro a ser julgado. Manteve a fé, é claro, e foi condenado. Ele fez um pedido curioso, que nenhum frade fosse visitá-lo na prisão. Disse: nenhum bem podem fazer-me, porém podem perturbar-me muito. Forte essa declaração também. Muito. Expressou confiança na salvação por Cristo, se despediu dos companheiros, orou, cantou um salmo, o Salmo 40, diz o texto, e aí foi queimado vivo. Nossa! E os outros 2? Comans morreu na prisão logo depois, não diz exatamente como. Comans ficou sozinho. E aí ele escreveu de novo: não estou sozinho. Tenho comigo o Deus de Abraão. Ele é o meu consolo. Orem a Deus que me fortaleça até o fim. A fonte usa essas notas finais para sublinhar essa fé individual, mesmo depois de perder os companheiros. Que força! E o Comans, como foi o julgamento dele? No julgamento, ele defendeu a fé dele com base no Evangelho. Quando perguntaram se ele morreria por ela, ele respondeu algo como: não só estou disposto a morrer, senão também a sofrer as torturas mais cruéis por ela. E foi executado. Morreu com corajosa fortaleza e resignação cristã, é o que diz o texto. Uau! A história desses 3, sabe, especialmente por causa das palavras deles que foram citadas, funciona como um testemunho muito poderoso de resistência. A fonte usa essas cartas, essas declarações, para construir um argumento sobre a força que a fé dava para eles diante da morte, provavelmente para inspirar os leitores da época, né? Com certeza, é uma narrativa muito bem construída nesse sentido. E a perseguição que o livro descreve não atingia só os cidadãos comuns, digamos assim. A fonte também narra o assassinato de uma figura política importantíssima, Guilherme de Nassau, o príncipe de Orange. Ah, sim, Guilherme de Orange, uma figura central na história da região. Ele foi morto aos 51 anos, por um homem chamado Balthazar Gerard. É crucial entender o contexto aí, né? Guilherme de Nassau, ou Guilherme o Taciturno, como também era conhecido, era o grande líder da revolta holandesa contra o domínio espanhol.
E essa revolta estava profundamente ligada às questões religiosas. Certo. A fonte descreve a motivação do assassino, o Gerard, como uma mistura de, fanatismo religioso. Ele via o Orange como um inimigo do rei da Espanha e da religião católica, e também a esperança de recompensa, tanto terrena quanto celestial, por eliminar essa figura. Entendi. E como foi o assassinato em si? Ocorreu no próprio Palácio do Príncipe. O Gerard foi até lá, pediu um passaporte como desculpa para se aproximar. A fonte até menciona que a princesa desconfiou dele, teria comentado, não gostava do rosto desse homem. Que premonição. Pois é. Depois, o Gerard se escondeu atrás de um pilar e quando o príncipe estava voltando de uma refeição, ele disparou contra ele. E quais teriam sido as últimas palavras do príncipe? A fonte atribui a ele as palavras: Senhor, tem misericórdia de minha alma e desta pobre gente, referindo-se ao povo das províncias que lutavam pela independência. A morte dele, segundo o relato, causou uma comoção gigantesca. Imagino. Sim, o texto descreve um luto geral nas Províncias Unidas. O assassino foi capturado e, mesmo sob tortura, teria se mostrado fanático, sem remorso, dizendo que se estivesse livre, faria tudo de novo. Que fanatismo. Exato. O funeral do Orange foi grandioso e ele passou a ser chamado de pai de seu povo. A inclusão dessa história no Livro dos Mártires é interessante porque conecta diretamente a luta religiosa com a luta política pela independência. Apresenta o Orange quase como um mártir dessa causa conjunta, né? Pelo menos da perspectiva da fonte. Faz todo sentido essa conexão. E como o capítulo encerra essa parte sobre os Países Baixos? Ele encerra reforçando a dimensão dessa violência. Afirma que multidões foram assassinadas em Flandres, cita até um exemplo específico, de Valence, onde 57 habitantes importantes da cidade teriam sido mortos num único dia porque se recusaram a aceitar o que a fonte chama, de forma bem pejorativa, de superstição romanista. 57 pessoas num dia. É muita gente. Muita gente. E, além das execuções diretas, o texto faz questão de lembrar que muitos outros morreram lentamente em prisões insalubres por maus tratos, doenças. A imagem final que essa fonte pinta é a de uma perseguição implacável, sistemática, multifacetada contra todos aqueles que aderiram à fé reformada nos Países Baixos naquele período tão conturbado. É uma narrativa construída para chocar, para inspirar os adeptos da reforma e, claro, para validar a perspectiva protestante sobre aqueles eventos históricos. Bom, exploramos hoje narrativas realmente intensas, né? Às vezes até angustiantes, tiradas do Livro dos Mártires, focando nessas perseguições nos Países Baixos. Vimos como a fonte detalha não só a brutalidade dos métodos, mas também a firmeza na fé que ela atribui a essas pessoas. Sim, as histórias que o texto apresenta são ricas em detalhes sobre os métodos de perseguição, como falamos, mas talvez o mais interessante seja analisar as respostas dos perseguidos como a fonte as retrata, né? Desde a argumentação teológica, como vimos com o Wendell Luther, até a recusa silenciosa, atos de compaixão inesperados como o do Tilleman e as declarações finais de fé, as cartas. É verdade. E isso tudo leva a gente a pensar, né? Para além desse contexto específico do século XVI, o que essas narrativas sobre convicção extrema, sobre resistência sobre uma pressão inimaginável, o que elas nos dizem sobre os limites e as capacidades do ser humano. Uma ótima pergunta. E também como esses relatos de martírio que a gente encontra em tantas tradições religiosas e até políticas, como eles continuam a moldar a memória e a identidade dos grupos que os preservam até hoje. Fica aí a reflexão, né? Uma reflexão muito importante mesmo, que emerge dessa análise de um material histórico tão carregado. Agradecemos a companhia de todos nesta exploração